Queridos amigos, queridas amigas, que Deus nos abençoe em mais um evento de espiritualidade, nosso trabalho na terça-feira, que nos convida a refletir sobre as nossas vidas, sobre o nosso comportamento, sobre o nosso papel no mundo. Então vamos mais uma vez nos unir aqui, nessa busca incessante da autoiluminação, através dos exames íntimos, através de reflexões feitas em relação ao pensamento de Jesus, ao Evangelho que Ele nos trouxe. Então, nesse início, vamos nos preparando para esse encontro interior, esse encontro com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos aquietar, vamos nos preparar para esse contato, depois de um dia de trabalho, de preocupações e de demandas, vamos nos aquietar. É importante entrarmos em sintonia com o alto, com os benfeitores espirituais, a fim de que venhamos a perceber essas contribuições fluídicas que hão de chegar à medida que formos examinando, refletindo sobre a mensagem da noite. Que estejamos sempre certos de que Deus não para de trabalhar e que neste exato momento Ele trabalha em favor de todos nós. E quanto mais a gente se sintoniza com isto, mais somos beneficiados. Então vamos dar início com a nossa prece de abertura. Pai de infinita bondade, nos acolha nesse momento, nos envolva, nos assista, para darmos continuidade a esse trabalho que nos convida a ir em busca da paz, da felicidade. Jesus, Mestre amado, continue nos inspirando, Senhor, para que ocorra o despertar das nossas consciências, através da aplicação da Tua mensagem. E nos envolva, Senhor, por misericórdia, na presença dos benfeitores desencarnados, que esses amigos nossos nos ensinem a viver melhor, nos orientem, nos inspirem e nos protejam nesses dias tão tumultuosos. Envolva a todos nós, envolva os nossos familiares, o mundo inteiro, hoje e sempre, que assim seja. Tema que nós vamos discutir são dias de sombra. Bem, antes da gente entrar mais profundamente no tema, vamos discutir uma questão que é muito importante. O autodescobrimento, ele não é só um movimento para que a gente descubra o que a gente tem que mudar, ou o que a gente já mudou e precisa só fortalecer. É uma descoberta que vai nos levando a perceber a nossa realidade interior. E isso se torna extremamente importante. Eu preciso saber da minha realidade interior. Eu preciso me ver mais claramente para entender-me e para agir de forma acertada em busca da paz. Se esse é o nosso interesse primeiro, o de adquirir paz, é imperioso que a gente saiba acerca de nós para perceber quais são as grandes armadilhas do ego que tem nos atrapalhado nesse tentame. Nós precisamos entender a nossa realidade interior para que também vejamos o que é preciso fazer para uma maior aquisição de liberdade espiritual, psicológica, espiritual. Se nós reencarnamos para evoluir, então o autodescobrimento
é extremamente necessário porque nós precisamos entender em que nível evolutivo nós nos encontramos, onde moram as nossas limitações e as nossas maiores dificuldades. Porém, isso todos nós acredito que já sabemos, mas é importante enfatizar porque exatamente isto tem muito a ver com o tema da noite, que trata dos dias difíceis, que trata dos sofrimentos que nos aparecem e que tomam, muitas vezes, conta do nosso dia a dia por um longo tempo. Então, se a gente for fazer um resumo sobre o que é o autodescobrimento, nós diríamos que o autodescobrimento é um movimento que fazemos para ir em busca da nossa realidade interior, para que ocorra um trabalho a partir desse saber e dessa forma diminuamos o sofrimento que nos acompanha há milênios e nos aumente os níveis de paz. Se eu não me implico com a minha vida interior, eu estarei muitas vezes guardando conteúdos que vão sim atrair os processos dolorosos, que vão gerar sofrimento. A alma criada simples e ignorante, ela vai estagiar nesses períodos primitivos muito no campo da dor. Mesmo quando ela adquire o livre-arbítrio, ela, na sua condição evolutiva, não tem condição de dar grandes saltos e a dor se lhe torna uma grande contributa para levar o indivíduo ao crescimento. Então é dessa forma que nós vamos alcançando maioridade, vamos dizer assim, no campo espiritual. Somos muitas vezes impulsionados por processos dolorosos para ter o desejo de angariar um estágio melhor, de mais paz, de mais tranquilidade. Quando o indivíduo demora no estacionamento, eis que surgem esses processos pela lei de evolução, que nos convida a fazer movimentos em direção à nossa fatalidade, que é sermos felizes. Então, quando eu me proponho a autodescobrir-me, eu estou tentando entender em que nível estagio e o que foi que eu trouxe dessas outras existências e que ainda demora em mim e que são conteúdos negativos. Ou o que foi que eu conquistei de valores saudáveis no campo moral, dessa trajetória enorme, imensa que eu fiz. Partindo dessa leitura, é que nós vamos estabelecer um programa evolutivo, um programa de melhoria interior constantemente. A proposta do autodescobrimento à luz da doutrina espírita é exatamente para isso. Não é um saber místico, não é um contato com o eu superior, puramente no sentido de planificação ou de contemplação, ou seja lá o que for. Entendendo a criatura que ela armazenou ao longo das eras vários conteúdos que na maioria, pelo nosso nível evolutivo, não foram saudáveis. Conteúdos esses que fazem com que nós adentremos em períodos de sofrimentos, às vezes longos, para uma depuração da qual a gente não quer ter contato. Autodescobrir-se é se implicar com a conquista da paz, é se implicar com a conquista da felicidade. Se a gente só para pensar em nós quando o sofrimento chega, ficará difícil esse sofrimento desaparecer. Porque nós vamos deixando bem claro que só somos impulsionados quando eles chegam. A alma não quer sair desse automatismo ou dessa paralisação. Então nós precisamos conhecer a nossa realidade interior e enfrentá-la. Quando a gente fala em enfrentá-la,
a gente está indo, tentando aí combater o orgulho. Porque há muitos sofrimentos que estão acontecendo gerados por nós mesmos. Pelo nosso temperamento, pela nossa natureza, pela nossa irritabilidade, pelo nosso ciúme, pela nossa inveja, por mágoa, por ressentimento. Qualquer imperfeição que está dentro de nós, elas são patrocinadoras de sofrimentos. Então, enquanto viger uma delas, eu posso estar produzindo sofrimentos que não necessariamente precisariam fazer parte do meu quadro kármico. Não estava necessariamente na programação. E falando em programação, é importante a gente estudar a doutrina espírita para a gente poder entender como a gente deve conduzir a nossa vida diante do sofrimento, para que a gente não entre nesse lugar de vítima. Eu quero deixar bem claro para vocês, aonde a gente vive, aonde a gente reencarna, e tudo que a gente sofre mediante ao ambiente que estamos, ao grupo em que nos envolvemos, ao país, enfim, qualquer lugar, isso tudo se dá pelo nosso nível evolutivo. Então, se eu estou aqui, não foi porque eu tive azar, não foi porque eu sou escravo de alguma coisa, não. Nós somos senhores e escravos de nós mesmos. Isso vai depender da forma como a gente se conduz. Então, a reencarnação nos diz o seguinte: olha, você está neste planeta de provas e expiações por conta do seu nível evolutivo. Ah, mas eu não queria estar nesse planeta bem aí. Para você modificar de escola, precisa passar de ano, precisa alcançar um saber superior para merecer graus maiores. E isso depende do livre-arbítrio de cada um. É a forma que a gente tem de sair do lugar de vítima. Em Deus, diante de Deus, não existe injustiça. Então, mesmo que estamos passando por processos de injustiça no mundo, é importante lembrar que esse processo negativo do mundo, em que estágio em que estou, eu os provo por conta do meu nível evolutivo. Eu vim me relacionar com espíritos, muitos deles extremamente inferiores. E conviver com espíritos desta ordem há de nos levar a muitos dissabores, a muitas dores, a muitos problemas e conflitos. Então, de qualquer forma, se eu quero modificar a minha vida no campo da convivência, no campo do lugar onde eu estou, se eu quero algo melhor, que não seja este planeta, ou reencarnar em lugares tão difíceis, bem, aí eu preciso fazer o meu trabalho para que nas próximas encarnações eu possa merecer estar em lugares com menos sofrimento, com menos demanda. Então, isso está nas mãos de cada um. Então, é importante que nunca esqueçamos disso, nós que somos espíritas, não é? Porque se não pensarmos dessa forma, ficaremos sempre apontando o dedo para ali, para acolá, de como eu sofro, como dói, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Tudo bem, cada um que fique com o seu equívoco. Ai daquele que te feriu, o que nós não podemos é ferir. Ai daquele que te fez sofrer. O problema é não causar o sofrimento ao outro. Cada um vai responder pelo que fez. Agora, no sentido de lamentação, de vitimismo, não. Isso vai depender, né? Isso dependeu do seu nível evolutivo. Você não vai colocar seu filho de 2 anos numa série em que ele não vai conseguir absorver nada. Ah, mas meu filho reclama que é muita aula, que é muita coisa, Sim, mas é a condição dele. É a idade dele. Então, Deus, assim como o grande Senhor da vida, percebe-nos em níveis evolutivos onde determinadas escolas, na convivência com determinados espíritos,
vão nos ajudar a crescer, a amadurecer, para alcançar patamares. Isto se nós quisermos, porque nós podemos optar pelo estacionamento e ficarmos por muito tempo em lugares ruins, em situações negativas e ainda mais reclamando. Porque a reclamação e a queixa, muitas vezes, a gente vai perceber que parece um protesto. Tem que analisar, você está protestando para quem? É para Deus? Para a vida? Para quem? Porque você deve protestar somente para si. Se você foi livre esse tempo todo e construiu a sua história evolutiva e chegou nesse planeta, nessa situação, é porque foi o que você conseguiu fazer até agora. Para modificar-se, tem que trabalhar muito mais. E o autodescobrimento entra aí. Então, se eu quero ter mais felicidade, mais paz, o que não significa a ausência de problemas, de desafios e de dores, porque é uma conquista interior, e se é uma conquista interior, eu posso ter qualquer problema fora, que esta conquista interior não desaba. Bem, se eu quero sair desse patamar, da convivência com espíritos às vezes atrasados e que nos provocam tantos dissabores, bem, eu preciso fazer o meu trabalho. E não atacar, criticar, ferir. Você pode protestar, você pode falar da sua opinião, mas só cuidado para não ferir, para não humilhar, para não denegrir. Se você é espírita ou se você é cristão, bem, não se esqueça da lei de amor, porque você pode estar defendendo seus direitos com todo rigor, você pode estar defendendo todas os seus pontos de vista, sem precisar ferir a ninguém. Porque esses que a gente diz, esse outro, são nossos irmãos. Isto é o que está posto na mensagem de Jesus. Ou nós somos cristãos ou não. Não é? Não dá para aqui sim, ali não. Não podemos servir a dois senhores. Então nós precisamos começar a entender que meu estado evolutivo me colocou neste planeta, neste país, nesta cidade, nesta família e com estas convivências. Então, eu simplesmente entrei em um meio onde me classifico por nível evolutivo. Se eu for um espírito superior ou melhor, no sentido evolutivo, do que outros, eu então entro para ajudar, não é? Para olhar para a retaguarda. É assim que um espírito amadurecido deve se postar. Se ele entende que ele tem mais saber, mais amadurecimento, não é desejar estar com iguais. Muitas vezes ele é posto em ambientes, em situações onde ele se encontra com mais maturidade para ajudar quem está na retaguarda. Ou seja, de qualquer forma, a lei de amor impera. Nós temos que aprender a amar uns aos outros. E isto não é nada da ordem de algo raso. Amar o outro implica muita coisa. Por isso que precisamos, aos poucos, fazendo esse autodescobrimento, para a gente entender como estamos, qual é a nossa situação. Quando a gente vai na escola, né? Quando o pai e a mãe vai à escola para saber do filho, é para entender a situação do filho. Como é que ele está na escola? Muitos acontecimentos, muitas provas, muitos testes na nossa vida são muitas vezes através disso que Deus nos avalia e vê se nós estamos crescendo, se nós estamos melhorando, se nós estamos transformando a nossa natureza. É através de testes, de desafios, porque nós precisamos, né, assim como o aluno, ser avaliado. E se estamos no educandário terra, passamos por várias avaliações e nós às vezes nem percebemos. E é preciso ficarmos atentos. Essas provas, desafios que nós enfrentamos, muitos deles são testes. Vamos ver como o espírito reage diante desta prova, desta demanda, desta dificuldade que ele tem e que lhe surge como tentação. Repare que eu coloquei a tentação no âmbito interior, tá? A tentação não é nada que vem de fora.
Se você, eu estou abrindo um parêntese porque eu fiz essa colocação da tentação. Se você diz, porque o mundo traz tentações. Não, não traz. Algo de fora só lhe tenta porque há predisposição para isto. Tá bom? Quando essa predisposição acabar, nada fora lhe tenta. A tentação nasce de dentro. Por isso que Jesus, em momento nenhum, se sentiu tentado a absolutamente nada que fosse da ordem material. Ele estava completamente envolvido na busca da conquista daquelas almas pelo amor. Então, depende de nós entender que essas avaliações estão ocorrendo todos os dias, para ver como é que o Espírito se posiciona diante da vida que ele tem, diante das provas que ele enfrenta. Com o autodescobrimento, nós vamos enxergando as imperfeições, não é? Acredito que todos vocês, claro, já enxergaram aquilo que traz de maior dificuldade. Tá bom. Mas o que fazer? A gente vai ler, né, sobre aquilo, a gente vai buscar o conhecimento para entender essas imperfeições, entender quais são as virtudes que anulam-nas, mas também vamos entender que para nos desvencilhar completamente dessas imperfeições, nós estamos nas experiências carnais. E essas experiências vão nos ajudando a exercitar essas imperfeições. Em que momento? No momento em que elas surgem. No momento em que elas aparecem, a depender da circunstância e da demanda. E é nesse momento em que elas aparecem que nós temos que ter uma postura, porque é aí que se configura muitas vezes os testes, as avaliações. É nesta hora que essas imperfeições aparecem, é que se espera de nós um comportamento diferenciado, não igual aos de sempre. Então é importante manter a vigilância, porque o dia a dia, através de problemas, desafios, nós estamos sendo chamados a mudar a maneira de agir. Então nós podemos analisar também as coisas que a gente repete. Como, por exemplo, vou dar um exemplo assim, bem simples no sentido de costumeiro, né? Não simples no sentido de não ser grave. A maledicência, de hora em hora nós estamos falando de alguém. Comentários, o julgamento, por exemplo, é muito comum. Quando a gente vê, olha a gente julgando, olha a gente falando, sem saber. Então essas práticas que se automatizaram, quanto mais a gente fica vigilante, mais a gente as detecta antes delas se consumarem. E é assim, com o orar e vigiar que Jesus propôs, é que o Espírito vai ficando atento a esses movimentos que ele faz, que são comandados pela vida interior. Por esses conteúdos. E se esses conteúdos são mais negativos, temos uma grande tendência de, basicamente, sermos conduzidos pela sombra, pelo que há de inferior em nós, que não necessariamente precisam ser externalizados, porque sentimentos, pensamentos, emoções, eles negativos, eles brotam e silenciosamente são apresentados, mas isso tem repercussão em nós, tudo que produzirmos. Então, se eu estou percebendo as minhas fragilidades morais a partir do autodescobrimento, certo. Agora eu preciso ver onde essas imperfeições aparecem no meu cotidiano. Em que momento elas aparecem? E o que eu tenho feito para mudar isto? É claro que no processo de assumir o que se tem de errado, é o primeiro passo, e a gente já deve ter feito isso. Entendido a virtude que neutraliza essa imperfeição, mas chega a essa terceira etapa, que é de aplicabilidade. Então, se eu tenho ciúme, se eu sou uma pessoa extremamente ciumenta,
E eis que o ciúme me surge, aparece, é agora a terceira etapa. Eu já sei que o ciúme é filho dileto do egoísmo, é uma imperfeição. Eu sei que a criatura que se ama tomba o ciúme, porque o ciúme nada mais é do que o desejo de ser amado, de forma bem inferior. O ciúme é o desejo de ser amado, esse desejo é inferior. Então eu entendo que auto-amar-me me livra disso. Tá bom, agora vamos para a terceira etapa, um acontecimento que lhe gera o ciúme. E aí você vai ter que agir de uma forma que este saber e essa compreensão possa ter um arremate com uma obra correta, com uma ação correta. Do contrário, nós podemos descambar para aquelas pessoas que adoram ouvir palestras, adoram ouvir falas bonitas, ou enfim, é uma maravilha. E ficam encantadas, empolgadas, né? E ouvem dia toda semana, e é uma maravilha, eu não perco a palestra, mas foi uma palestra maravilhosa, ou não, foi uma palestra que não foi muito boa, não. Mas no fundo, parou ali. Parou ali. Vocês querem um exemplo? Por que a gente repete tanto o Evangelho de Jesus? Há mais de 2000 anos. Discutido, lido, revisitado. Toda hora a gente fala alguma coisa, né, que a gente já sabe de Jesus. Mas por que a gente repete? Por que aquilo é tão necessário? Porque não foi internalizado. Só que as criaturas humanas estacionaram. Em que ponto? No ponto do saber. Tem pessoas que sabem o Evangelho do início ao fim, na ponta da língua, que fazem pregações belíssimas. Sim, mas... E a partir daí, nada mais. Então nós precisamos tomar cuidado. Por isso que no início das nossas lives, eu chamo vocês para se implicarem com esse momento. Não façam desse momento um simples assistir uma palestra. Não façam isso. Não percam tempo. É da criatura humana ficar visualizando algo que é bom, mas ao término do que é bom, nem sempre se envolve com aquilo, nem sempre caminha com aquilo, nem sempre carrega aquela proposta. É da criatura humana. Então vamos fazer deste momento, e eu sempre convido vocês no início, um momento de vocês com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, sobretudo com a consciência. Faça os seus balanços aí agora. Eu serei apenas alguém que está dando talvez um direcionamento de reflexão. Eu estou fazendo um discurso onde ele está nos levando a tais coisas. Mas esse ir, que seja com vocês. Da mesma forma que eu estou fazendo comigo aqui no momento que eu falo. Para que esse momento não se perca. Mas que momento você está falando? Das lives? Não. Porque se um dia acabar essas lives, ou qualquer outro evento que a gente busque, exista um movimento já construído por cada um, de auto-iluminar-se, de auto-melhorar-se. Então, façam nesse momento uma reflexão do que eu estou trazendo, mas façam uma reflexão muito particular, porque nós não sabemos da vida um do outro. Nós não sabemos como cada um dimensiona a verdade de Jesus que lhe chega, mas cada um sabe até onde consegue, o que é mais difícil, de que forma eu vou fazer esse movimento. Então, nem sempre as orientações ou um conselho que a gente dá no tocante a esse manejo deve ser seguido da forma que foi apresentado. Vai ser seguido de acordo com a sua condição.
ou no tempo seu, no seu tempo. Então é por isso que é preciso a gente se implicar com esses dias. E quando a gente fala dias de sombra, que Joana fala no texto, ela está querendo dizer que são aqueles dias mais desafiadores, onde parece que tudo está dando errado. Ou aquela semana, ou aquele mês, o mundo está vivendo dias de sombra, por exemplo. Mas existem esses dias particulares na nossa vida cotidiana, e parece que tudo dá errado. Ou a semana que desceu nos atropelando. Então, Joana nos chama a atenção para que a gente não caia. Essa é a hora da aplicabilidade do que a gente aprende. Não enverede pelo pessimismo. As coisas não estão dando certo. O que é que está acontecendo? Primeiro, não vamos procurar a princípio nada que seja de fora. Vamos primeiro nos preparar por dentro. Entender que nem sempre as coisas fluirão. Acontece na vida humana. Equívocos, erros, coisas dando errado. Mas existem coisas que não surgem da mão do homem. Não é alguém, não é um acontecimento ali que gerou. Do nada, algumas coisas começam a dar errado. Do nada, as coisas começam a se complicar. Podemos estar atravessando ali um período de prova. Poderemos estar atravessando um período de perturbação espiritual. Seja o que for, se posicione no lugar de quem examina a situação. Reflita. Muito cuidado para que nesses dias onde as coisas não fluem bem, muito cuidado para não começar a reproduzir ou produzir lamentações, reclamações. Quanto mais a gente respira e constrói um ar pesado, um clima pesado, mais denso ele ficará. Porque, mesmo diante de uma prova, de um acontecimento infeliz, tem sempre mentes enfermiças no mundo desencarnado, tentando complicar a nossa vida. Então, você é o dono do seu barco. Muito cuidado. Na hora da tempestade, segure bem os remos. Mantenha-se bem esse barco firme e reme devagar, ou seja, com paciência. Tem que ter paciência, aquilo não vai ser eternamente. O mal nunca é eterno. Aquela situação pode ser um convite para que você examine questões que precisam ser resolvidas, entendidas, esclarecidas, aprendidas. Não existe o acaso. Não se exaspere, por isso a importância da paciência, para não querer resolver coisas atropelando tudo, que às vezes pode piorar até a situação. Reflita. Reflita sobre os acontecimentos daquele dia, ou daquela hora, ou daquela semana. Ou se a sua vida está passando por um período longo de provas, está resgatando alguma coisa aí, não fique só arrastando uma cruz até ela sair dos seus ombros. Não, entre no lugar do aprendiz. Eu não aprendi no Espiritismo que a provação, a dor, o sofrimento, se me é uma escola de ensinamentos, de lições, então eu vou me colocar nesse lugar de aprendiz. Tá, eu vou sofrer, eu posso estar chorando, mas eu não posso deixar isto passar sem extrair algo de lição. Eu não posso deixar isso passar, porque este momento infeliz ou desagradável traz uma lição aí nas suas entrelinhas, e eu preciso entender. Porém, que essa lição seja bem assimilada para que a gente não a internalize como deveria. A gente precisa de reflexões e reflexões para que a gente apure bem do que se trata. E assim a gente vai criando mais resistência para enfrentar esses dias de sombra. A gente vai utilizando a oração
que não é para pedir para a sombra sair. É uma coisa que a gente vê que muitas pessoas não gostam de ouvir isto. Não é? É claro, nós vamos pedir luz, nós vamos pedir proteção, nós vamos pedir força, saúde e paz. Agora, pedir aquilo para sair, bem, isso vai depender muito do que aquilo significa, se nós estamos fazendo por onde para aquilo passar. Entende que a prece precisa ser um pedido de força, de entendimento, de esclarecimento, para a gente entender aquilo que está acontecendo, porque, como eu disse no início da palestra, pode ser que aquele problema que está acontecendo foi gerado por você. E você não está nem percebendo. Então, é bom ficarmos bem atentos, porque nestas horas nós precisamos ter um aproveitamento. Nós precisamos ter um aproveitamento. Vou dar um exemplo. Você está no meio de uma discussão com alguém e aí você se exaspera. Estava ali tentando se controlar para conversar, para tentar, né? Mas ali você se exaspera. Mas você pode pensar assim: eu vou me segurar aqui, eu vou tentar manter o meu equilíbrio, porque quando isto passar, eu não hei de ficar mal, eu não hei de me arrepender por aquele momento de impulso que eu tive, porque isso aqui vai passar. O ruim é depois que a gente faz todo um barulho e às vezes a gente fala coisas no meio desses dias de sombra que podem nos levar a arrependimentos, julgamentos que a gente pode perceber que depois que passam a gente fica envergonhados. Então vamos aprender a analisar estas provas que nos acontecem, que às vezes são simples, gente. Reparem bem, existem provas bem simples, de sabores bem comuns do cotidiano, mas que podem revelar grandes imperfeições da criatura, que pode fazer com que ela deslize na maneira de agir, comprometendo-se. Então, não precisa de um grande abalo, de uma grande dor, para que uma imperfeição lhe comprometa. Como eu disse, às vezes, a maledicência, o julgamento, é uma que surge aparentemente parecendo um leve comentário. Mas ali a gente está destilando muita coisa e nos comprometendo com a lei de amor. É claro que é impossível, no nível evolutivo em que estamos, não transgredir as leis superiores de Deus. Não é? Nós estamos quase que sempre transgredindo alguma delas. Então o trabalho é de fazer o máximo para se equivocar menos. E para isso, nós precisamos entender da nossa realidade interior. Porque quando surge alguma coisa, a gente já sabe, isso mexe comigo. Eu não acerto com isso aqui. Eu não tolero isso. Parece para mim uma tentação. Isso aqui para mim é uma armadilha. Por que você está dizendo isso? Partindo do saber da realidade. Esse saber pode te levar a evitar problemas. Evitar entrar em situações ruins. Em exemplos simples que a gente oferta, eu sou uma pessoa que você pode perceber que você é uma pessoa que é muito irritadiça, estoura, né? Explode emocionalmente muito rapidamente. E aí você se depara com uma discussão familiar. Eu não vou lá. Só se eu tiver condição de apaziguar, porque eu sei que se eu entrar, um exemplo simples, né? Mas é isso. Mas partindo de que eu fiz esse movimento? Porque eu sei da minha realidade interior que esta dificuldade eu ainda carrego. Quando eu olho, eu já fui. Eu já briguei, eu já falei. Olha, eu não vou jogar baralho com vocês. Ou eu não vou ali, que vai ter um jogo de baralho, não vou jogar porque eu tenho um vício em jogo.
Não vou jogar. Esse vício, beber. Não vou beber muito, porque eu sei. Então, entende? A gente vai fazendo um programa de ação exterior partindo de um conhecimento da realidade interior. É assim que o espírito se administra. É como um investimento, eu só vou investir dentro daquilo que eu posso. Aquilo que eu não dou conta, eu conheço, eu sei, isso aqui eu não consigo. Eu sou uma pessoa que tenho tendências a isso e aquilo, então eu preciso tomar muito cuidado com isso e aquilo. Porque isso pode me levar a comportamentos do passado, o homem velho, né? O espírito que traz comportamentos antigos que podem ser reavivados, reacesos e fortalecidos novamente. Então a gente não pode esquecer de uma coisa: esse espírito que somos não liquidou as origens ou as bases das imperfeições de antanho. Estão todas aí. Se mexer, elas brotam. Se entrar, elas ressurgem. Então, já temos muitas que estão aí, atuando na nossa vida, porque são extremamente fortes. Mas existem imperfeições que estão dormindo na sombra. E se a gente não nos precatar, elas podem ressurgir. E ganhar uma força que teve um dia e que nos levou a grandes complicações. Então nós não podemos, como disse meu espírito uma certa vez, diante das lutas do cotidiano, eu pedi misericórdia, pedi os espíritos, amigos, meus irmãos, eu gostaria de uma mensagem que pudesse me dar força para dar continuidade, é muita luta e tal. E aí veio a mensagem, um espírito amigo disse: olha, os irmãos, os amigos espirituais que te envolvem, isso foi um espírito que me falou, né? Como se ele não estivesse no meio, que não é hora de descansar. Viu aí? Não é hora, meus irmãos, de descansar. Há dentro de nós um ser ainda com garras, com dentes bem afiados, que de hora em hora surge. Há uma sombra muito densa ainda dentro de nós. Não é hora de descansar na rede das virtudes. É hora de vigilância, de trabalho, de reflexão, de oração, de trabalho, de oração, de reflexão, de trabalho, não é? Eu, um dia, lendo as obras de Chico Xavier, vi que ele pediu, né, aos espíritos, acho que a Maria de Nazaré pediu a Emmanuel que pudesse pedir à Santíssima uma mensagem para ele prosseguir. E eis que Emmanuel chega dizendo: sim, a Mãe Santíssima mandou-lhe dizer que tudo passa. Isso também passará. E isso ficou como uma frase para ele conduzir a vida, né? E um dia eu falei: olha, gente, vocês não precisam ir até Maria, não, porque é bem difícil. E eu não tenho nem mérito para isso. Mas vocês podem subir um pouquinho aí e perguntar alguma coisa, uma frase para mim, para eu seguir também, né? Tentando, na minha juventude, empolgado, querendo fazer algo parecido com o de Chico. Falei: vamos fazer igual o Chico, traz uma mensagem para que eu possa me guiar. E aí demorou um tempo, e olha que não veio de Maria, mas veio dos amigos espirituais. E aquele que estava mais próximo me disse assim: olha, a mensagem que deixamos para você pregar onde você quiser, é a seguinte, anote. Eu preparei e a frase era: trabalhe mais. Então toda vez que eu olho, trabalhe mais. Trabalhe mais. Passar a vida toda trabalhando. O trabalhar mais internamente,
o trabalhar mais servindo a quem precisa, o trabalhar mais em prol do crescimento do ambiente onde você esteja, trabalhe mais em prol de todos aqueles que estão passando por dificuldades, enfim, utilize o trabalho no bem, não pare de trabalhar. Então, quando eu lembro da frase trabalhe mais, então, porque nós precisamos, nós não podemos descansar agora, porque tem muita coisa para se fazer dentro de nós. E se a gente está reencarnado ainda, nós não podemos perder essa oportunidade. Não vamos abandonar o mundo, porque o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que os Espíritos não nos convocam para viver uma vida de beatitudes, ou de contemplações, melhor dizendo. Não. Eles nos chamam para que a gente possa viver no mundo tentando colocar no mundo essa visão espiritual que nos ajuda a não nos apegar à matéria, entender que devemos utilizar desse mundo material para o nosso crescimento espiritual, já que somos espíritos e a matéria é transitória. Então eles não querem que a gente fique o dia todo orando ou contemplando de maneira nenhuma, porque assim seria uma negação ao progresso, mas que estivéssemos na nossa vida nos implicando com essa parte espiritual que ainda é muito frágil. Ela não é muito bem fixada dentro de nós. As coisas materiais, sim, mas essas não. Então, vamos trabalhando, porque tem uma sombra que de hora em hora nos visita e quer fazer cidadania em nós. Então, vamos nos vigiando, vamos fazendo os nossos trabalhos particulares de correção, sendo assim severos conosco, não no sentido de dureza, no sentido de tomar conta de si mesmo, sabe? Sem afrouxar a proposta. Agora, com os outros, aí a gente tem que ser tolerante, porque a cada um segundo suas obras. Eu não posso ser juiz do outro, julgador do outro. Eu não posso dizer ao outro o que ele deve fazer, eu tenho que ir na frente para dar o exemplo. Eu não posso estar criticando as pessoas porque eu as acho assim e assado. Bem, você não pode enveredar por este caminho, porque você primeiro não vai corrigir os outros dessa forma. Segundo, porque esse discurso pode estar todo cheio de ódio ou de raivas, enfim, isso tudo é produção negativa que você vai provar depois pela lei de causa e efeito. Então, enfrentando os dias de sombra, vamos nos atentar aos ensinamentos de Jesus, ao saber da realidade interior e à vigilância, para que estejamos sempre sintonizados com os bons espíritos e aí a gente consiga tomar as decisões corretas, para cada dia mais a paz que parecia longe já começa a se aproximar. Para uma felicidade que parecia que não chegava, dá já os seus primeiros sinais também. Então, muita paz, que Deus nos abençoe. Não sei se vocês sabem, agora estou também com o Instagram, ferraz.arilson, e lá a gente também está fazendo esse trabalho de divulgação da doutrina, fazendo algumas reflexões sobre a mensagem. Temos o canal também, se inscrevam no canal, onde tem as palestras, conteúdos maiores, estão no YouTube. Então, convido vocês para divulgarem os dois trabalhos e vamos divulgando bem, não é? Até semana que vem, muita paz.